Bom, na Baixa Idade Média, como já vimos, ocorre o êxodo rural e, com isso, a reurbanização das cidades. Na sequência, veremos como se configuraram as cidades medievais nessa época. Também é importante destacar que as cidades medievais desenvolvem um autogoverno. Elas criam alianças entre si através de sistemas de governo local exercidos pela burguesia ascendente, formada por artesãos e mercantis principalmente. As cidades se desenvolveram de diferentes formas. As aldeias foram frutos de algumas das futuras cidades. Como podemos observar na primeira imagem, as aldeias localizavam-se na periferia do feudo e abrigavam os camponeses no período do sistema feudal. Essas organizações expandiram-se para fora dos limites do feudo de maneira irregular, obtendo um traçado orgânico, devido à escassez dos meios, à raridade dos técnicos especialistas e da falta de uma cultura artística organizada. As cidades antigas eram as cidades originadas dos tempos romanos. Elas conservaram o sistema retangular dos quarteirões. Nesse sentido, as cidades romanas que já existiam e foram reurbanizadas pelos medievais geralmente mantinham o seu traçado original, uma vez que já haviam sido traçadas em outra época. Porém, à medida que iam crescendo, cresciam de forma orgânica. A herança romana também foi aproveitada em algumas das construções da Idade Média, como nas igrejas e catedrais, as quais já vimos anteriormente. Com o aumento demográfico no fim da Alta Idade Média, uma parte da população, principalmente artesãos e mercantis, que não encontram trabalho no campo, migram para as cidades antigas. Porém, por falta de espaço, acabam consolidando-se nos perímetros exteriores das muralhas dessas cidades, formando os chamados burgos, como podemos observar na segunda imagem. Esses burgos possuem caráter orgânico e, futuramente, com a expansão das cidades, serão abrangidos dentro dos novos muros. As cidades destinadas à colonização muitas vezes possuíam uma planta rigorosamente traçada em tabuleiro, com a praça central aberta para o mercado e para a assembleia pública. Por fim, as cidades novas eram as cidades fundadas, diferentemente das anteriores, na Baixa Idade Média. Podem adquirir vários tipos de traçado: linear, circular ou radiocêntrico. Cada cidade é vista como um caso especial, e não há uma regra geral para o desenho urbanístico dessas cidades. Ele irá depender da natureza do terreno, da tradição local e do simbolismo sagrado e profano. A vantagem dessas cidades é que, como são planejadas, o equilíbrio entre público e privado, importante característica das cidades medievais que veremos na sequência, é alcançado mais facilmente, uma vez que, diferentemente das cidades dos tempos romanos, podem ser planejadas e calculadas dessa maneira. As cidades medievais, por necessidade de defesa, quase sempre eram construídas em locais de difícil acesso, como topos de colina, ilhas ou imediações de rios, utilizando a altitude e a água como obstáculos para o inimigo, como se fossem acrópolis. Na primeira imagem, podemos observar a vila de Marvão, em Portugal, localizada no topo de uma colina. Além disso, todas possuíam uma muralha ao redor, como as da segunda imagem, da cidade de Óbidos, também em Portugal. À medida que as cidades iam crescendo, novas muralhas, de formato arredondado e irregular, eram construídas a fim de abranger a nova expansão da cidade, formando assim os Anéis de Cinturão. Como vimos anteriormente, as cidades medievais podem adquirir diferentes tipos de traçados dependendo do seu desenvolvimento. Na primeira imagem, podemos observar o traçado regular de algumas bastídeis na França. Já na segunda, que retrata Bolonha, na Itália, apesar de ter um traçado regular no centro, correspondente à sua época romana, é possível notar um traçado quase que radiocêntrico nos arredores, que correspondem à sua expansão ao longo dos anos. Também, as cidades medievais possuíam uma rede de ruas, a qual também podemos observar na segunda imagem. As ruas principais eram mais largas e eram destinadas ao tráfego, às reuniões, ao comércio e à pausa, enquanto que as secundárias eram mais estreitas e destinadas somente à passagem. Além disso, é importante destacar que na Idade Média não existiam supercidades, como no período do Império Romano, que era Roma, ou no período grego, que era Atenas. Aqui existem muitas cidades medianas, sendo algumas delas Bruges e Veneza, que apresentaremos no decorrer do trabalho. Os espaços públicos das cidades medievais eram estruturados por três centros: o centro religioso, o centro cívico e o centro comercial. O centro religioso era onde estavam as igrejas ou catedrais. A maioria dessas edificações eram de estilo gótico, como exemplificado na primeira imagem com a Catedral de Sevilha, na Espanha. Porém, podiam apresentar traços românicos da época anterior. O centro cívico era onde aconteciam as reuniões e encontros da população, e o centro comercial era onde aconteciam as feiras comerciais, como ilustra na segunda imagem. Além disso, o equilíbrio entre espaço público e privado é uma importante característica das cidades medievais, uma vez que ambos não estavam zoneados em áreas específicas da cidade, mas sim espalhados por ela.
As cidades medievais eram divididas em bairros, onde cada bairro possui sua fisionomia individual, seus símbolos e às vezes até sua organização política. A burguesia morava no centro e a população mais pobre nas periferias. As praças não eram independentes, atuavam como se fizessem parte da rua, sendo um alargamento dessas, como podemos observar na primeira imagem que retrata a Praça de Santa Maria Formosa, em Veneza. É possível notar que até o chão da praça é o mesmo da rua, comprovando essa relação. Além disso, nas cidades medievais, as fachadas das edificações estavam em harmonia com as praças e ruas, como também podemos observar na primeira imagem. Os edifícios altos, predominantes na época, conferiam uma tridimensionalidade à cidade, principalmente ao centro, onde se localizavam a maioria desses edifícios. Além disso, as construções localizavam-se nos perímetros do quarteirão. Na segunda imagem, podemos observar essa tridimensionalidade e a implantação das edificações nos limites do quarteirão. As casas medievais eram geralmente de 2 ou 3 andares e estavam coladas na rua e nas edificações vizinhas, como é possível observar na imagem que ilustra as ruas de Mura, em Barcelona. Utilizavam materiais de construção local, possibilitando inúmeros estilos regionais e vernaculares. As paredes espessas e maciças protegiam os moradores de toda a insegurança causada pelas guerras e invasões que assombravam a Europa. Madeira e pedra eram praticamente os únicos materiais possíveis na época, pois não havia nenhum tipo de controle como existe hoje em dia, com a extração de madeira, por exemplo. As casas eram escuras, com poucas aberturas, visando a proteção do morador contra o calor e o frio. No térreo das casas funcionavam lojas, oficinas ou pequenos comércios onde trabalhavam os moradores, e a vida acontecia num só aposento da casa. Nos fundos, as casas possuíam quintais que serviam para o cultivo de alimentos e ervas medicinais. As alcovas eram cômodos na parte interna e íntima da casa que destinavam-se para o aquecimento no inverno. Dentro da arquitetura secular medieval, uma das mais emblemáticas estruturas, como já citado, são as que se destinavam à defesa, como os castelos, as muralhas e as cidades fortificadas. Muros com ameias fornecem proteção para arqueiros se defenderem contra os invasores, tornando-se uma imagem popular dos castelos medievais, como ilustra a primeira imagem de um castelo alemão. Além dos castelos, outros exemplos são notáveis, como os hospitais, as hospedarias, os asilos e os abrigos para inválidos, forasteiros e pobres. Uma novidade para a época, mas que estava de acordo com a virtude cristã. Os cemitérios também vão sendo ocupados dentro da área urbana, levando à criação de cemitérios na área rural. Além disso, as grandes contribuições institucionais e arquitetônicas do período medieval compreendem as escolas, as bibliotecas, as abadias e as universidades, remodelando as cidades e os sistemas de ensino da antiguidade. A criação das universidades tiveram grande estímulo dos papas e reis. Elas deram à cultura medieval a magnífica unidade que a caracterizou. Grande número de universidades, ainda hoje existentes, foram fundadas por decretos pontifícios. Na segunda imagem está ilustrada a Universidade de Bolonha, a mais antiga universidade do Ocidente. A igreja também é um importante equipamento urbano da época, visto que a religião católica tinha grande influência na Idade Média. Além disso, no início da Baixa Idade Média, como já citado, as ordens mendicantes instalavam suas igrejas e mosteiros nos perímetros exteriores dos muros das cidades. O estilo românico era mais presente nas igrejas da Alta Idade Média, enquanto que o estilo gótico manifestava-se mais nessas edificações da Baixa Idade Média. Durante a Idade Média, o abastecimento de água sofreu um retrocesso no aspecto sanitário. Enquanto os romanos faziam captação de longas distâncias, essas novas regiões no mundo medieval faziam a captação diretamente dos rios. Com a queda do Império Romano, os conhecimentos relacionados à água ficaram arquivados em mosteiros religiosos. Foi apenas em 1425 que os conhecimentos sobre saneamento foram revelados. Assim, os ensinamentos sobre hidráulica, saneamento e sua gestão ficaram ignorados durante toda a Idade Média. Os ocidentais abandonaram os sofisticados rituais de limpeza da antiguidade e mergulharam numa profunda sujeira. A maneira de ver o banho mudou. As ideias religiosas foram levadas ao exagero e as saunas passaram a ser consideradas locais de pecado, porque as pessoas se viam nuas e tudo poderia acontecer. Era um convite ao pecado, como mostra essa imagem representando a ideia medieval sobre saunas. Dizia-se também que a água amolecia a alma. Dizia-se ainda que o fato de a água quente dilatar os poros da pele facilitava a entrada de doenças no corpo. Dessa forma, na época, a higiene basicamente resumia-se a vestir uma roupa limpa e usá-la até ficar suja.
Depois, se acreditava que a roupa funcionava como uma espécie de esponja, absorvendo a sujeira, sendo que muitas vezes a roupa sequer era lavada, apenas sacudida. As cidades eram imundas. Os excrementos eram jogados das casas pelas janelas sem aviso prévio, e quem passava naquele momento na rua corria o risco de ser atingido. A falta de higiene era total, e os banhos eram tomados em um procedimento com pouca consideração com a higiene, onde todos da família se banhavam na mesma água em uma única tina, espécie de banheira de madeira da época. Banheiros dentro de casa só começariam a se popularizar na Europa em 1668. Nesse período, a responsabilidade de gerenciar a água deixou de ser do governo e passou a ser coletivamente dos cidadãos. Parte do consumo de algumas famílias era garantido por meio da compra transportada por carregadores. Já outras, em sua maioria, escavavam poços dentro de suas casas, próximas a fossas e esterco de animais, causando contaminação. Essa prática causou a proliferação em massa de doenças como cólera, lepra e tifo, em um período de grandes epidemias. Quando a peste negra surgiu, em meados do século XIV, acabou devastando mais de 1/3 de toda a população da Europa. Ela era transmitida por meio de ratos doentes e da picada de pulgas. Os ratos infectados com essa doença chegaram por volta dos anos 1346, na Europa, através de navios que vinham do Oriente. Esses roedores acabaram encontrando nas grandes cidades da Europa um ambiente muito favorável para se reproduzirem, já que elas possuíam condições muito precárias de higiene e esgoto a céu aberto. Por causa da falta de higiene das ruas e das pessoas, os ratos acabaram se espalhando facilmente pelas cidades. O lixo se acumulava nas ruas, aumentando ainda mais o número de ratos infectados. Na imagem acima, podemos observar moradores medievais despejando suas necessidades diretamente na rua, tornando a cidade extremamente suja e mal cheirosa, coisas que eram normais na Idade Média. Já na imagem abaixo, podemos ver um paciente com a peste negra e as medidas de proteção dos médicos da época. A cidade a qual vamos dar destaque é a cidade belga de Bruges. Ela é a capital da província de Flandres Ocidental e é conhecida pelos inúmeros canais que a contornam. Nós escolhemos essa cidade porque ela mantém suas características medievais até os dias de hoje. Então pensamos que através dela seria mais fácil de ilustrar algumas características da época. Além disso, a cidade é um dos mais expressivos pontos turísticos da Europa e um importante porto industrial. Primeiramente, vamos falar um pouco da história da cidade, mostrando como se deu a formação e evolução dela ao longo dos séculos, através de uma linha do tempo. No século I, após a conquista por Júlio César, houve a construção das primeiras fortificações na região, com o intuito de proteção da zona costeira contra piratas. No século IV, a região é tomada dos romanos pelos francos, que eram uma das tribos germânicas que adentraram o espaço do Império Romano. No século IX, a cidade começa a se desenvolver ao redor de um castelo fortificado, posteriormente chamado de Oldenburg, fundado pelos condes de Flandres ao longo do curso do rio Rai. Em 915, com a formação de um pequeno núcleo habitado, as antigas muralhas da região são fortificadas. E no século XI, há um grande crescimento populacional e Bruges se torna uma cidade livre, conquistando do senhor feudal o direito de se governar com magistraturas próprias. A cidade vinha cada vez mais se tornando um centro comercial na Europa. Já no século XII, a cidade é circundada por um segundo anel de muralhas, no ano de 1128. Em 1134, com uma violenta tempestade na região, ocorre a criação de um canal natural nas proximidades da cidade. Esse canal é aproveitado pelos mercadores de Bruges, que fundam sobre ele o anteporto de Dam. A partir desse anteporto, constroem um canal o ligando ao rio Rai e à própria cidade. Assim, os grandes navios param em Dame e os navios menores podem levar a mercadoria até o coração da cidade. No século XIII, a cidade se transforma em um rico porto internacional, sendo o principal entre a Europa e o Mar do Norte, onde se comercializava diversos tipos de mercadoria, mas principalmente o tecido e a lã fornecida pela Inglaterra. No ano de 1252, as relações comerciais com a Liga Hanseática são definidas.
Essa liga é composta pelas cidades de Hamburgo, Bremen e Lübeck. As relações com a Inglaterra, entretanto, permanecem conflitantes até o ano de 1274, com o Tratado de Montreux, que prevê a livre circulação de comerciantes entre ambos territórios. Com a constante expansão do organismo urbano, o terceiro anel de muralhas é construído em 1297, abrangendo uma área de quase 400 hectares. A crescente prosperidade do século XIII se refletiu de forma positiva na cidade, com a construção de diversos edifícios públicos, além da pavimentação das ruas e abastecimento de água. O século XIV foi um período de revoltas, epidemias, crise política e guerras, o que resultou na união entre Flandres e Borgonha. Bruges permaneceu sendo o mais importante centro de comércio ao norte dos Alpes, enquanto a produção de tecidos foi parcialmente substituída por bens de luxos, serviços bancários e artesanato. O século XV foi marcado pelo auge do desenvolvimento da cidade, que alcançou uma população entre 40 e 45 mil habitantes. Antes de entrarmos em detalhes sobre os principais edifícios de Bruges, a gente vai comentar um pouco sobre a arquitetura medieval, em que os estilos que permaneceram foram o gótico e o românico. Uma vez que a Idade Média esteve controlada pela religião e pelo poder da Igreja, as obras arquitetônicas religiosas da época expressam essa característica em diversas construções. Além disso, observa-se que a cidade possui uma tipologia arquitetônica voltada para o clima frio e úmido da região. Na década de 1830, a chegada das ferrovias em Bruges causou alterações na paisagem urbana da cidade, e a renovação das fachadas, construídas no fim do século XIX, teve influência de arquitetos ingleses, que se inspiraram no estilo gótico inicial da cidade, a fim de restaurar os edifícios históricos de Bruges e fortalecer o patrimônio artístico e cultural da cidade. Agora a gente vai comentar sobre as principais construções e edifícios da cidade. Primeiro, a Igreja de Nossa Senhora. Sua construção começa no ano de 1220 e só termina 200 anos depois. Originalmente era para ser uma construção de estilo românico, mas no resultado final o estilo gótico predomina devido ao longo tempo de construção. Essa igreja abriga uma das mais importantes obras de arte sacra, que é a escultura de mármore branco Madonna de Bruges, criada pelo Michelangelo por volta de 1504. Dizem que é a única obra do artista que saiu da Itália enquanto foi vivo, e foi comprada por um influente comerciante da zona. A Catedral de São Salvador. Apesar de não ter sido originalmente construída para ser uma catedral, foi concedido o estatuto no século XIX e hoje em dia se tornou o principal templo da cidade. Porém, quando recebeu esse status, a sua parte externa não se parecia com a de uma catedral, pois era menor e menos imponente que a sua vizinha, Igreja de Nossa Senhora. Teve então que ser adaptada à sua nova função com a construção de uma torre maior e mais impressionante. Em um incêndio no ano de 1839, o telhado da catedral entrou em colapso, e com isso, o arquiteto britânico Robert Chantrel foi autorizado a fazer o projeto para uma torre maior, para que se tornasse mais alta que a Igreja de Nossa Senhora. A parte sobrevivente da catedral foi a base para a grande torre, e foi escolhido um design românico para ela. Agora, vamos falar um pouco sobre duas praças de grande importância para a cidade. A Grande Praça se encontra no centro da cidade e é um dos principais pontos de visitação por turistas. Ela é cercada por edifícios de várias épocas com fachadas coloridas e com lojas e restaurantes na base, como podemos ver na imagem ao lado. Essa praça abriga importantes edificações da cidade, como o Palácio Provincial e o Campanário de Bruges. A Burg Square se encontra nas proximidades da Grande Praça. Tem grande importância histórica, pois foi nela que houve a construção do primeiro castelo de Bruges e a formação da primeira vila que originou a cidade, como mencionado anteriormente. Nessa praça também se encontra o prédio da antiga prefeitura e a Basílica do Sangue Sagrado. No ano de 2002, a cidade foi considerada Patrimônio da Humanidade pela Unesco. Essa nomeação se deu porque a evolução da cidade respeitou o estilo dos edifícios de forma harmônica e coerente. Portanto, a cidade ilustra estágios de grande importância da Europa medieval,
além de ser um testemunho de trocas de influências no desenvolvimento da arquitetura, principalmente se tratando do estilo gótico. Para finalizar, selecionamos um vídeo que mostra como se dá a vida nessa pequena cidade medieval. Nele, podemos entender o porquê de a cidade ter se tornado um dos mais expressivos pontos turísticos da Europa. Suas edificações, seus canais cortados por pontes de pedra e suas vielas medievais podem te transportar por alguns séculos na história e te dar uma rica visão do período medieval. Para finalizar, selecionamos um vídeo que mostra como se dá a vida nessa pequena cidade medieval. Nele, podemos entender o porquê de a cidade ter se tornado um dos mais expressivos pontos turísticos da Europa. Suas edificações, seus canais cortados por pontes de pedra e suas vielas medievais podem se transportar por alguns séculos na história e te dar uma rica visão do período medieval. Tudo começou no ano 452, quando habitantes do Nordeste italiano se refugiaram nas ilhas de uma grande lagoa, à beira do Mar Adriático, para escapar das invasões bárbaras que puseram fim no Império Romano. Neste local havia 120 ilhotas, cortadas por 177 canais, e os primeiros moradores ocuparam justamente as áreas secas de terra firme. Quando as ilhas já estavam completamente tomadas, a cidade começou a avançar sobre as águas. Foram construídas passarelas suspensas ao lado das fachadas, e 40 canais deixaram de existir conforme os moradores foram construindo anexos às suas casas.
Os aterros tornaram-se comuns, com os canais ficando cada vez mais estreitos, à medida que a cidade crescia. O crescimento desordenado em aterros revelou-se responsável pelo maior problema que a cidade enfrenta hoje, as enchentes. Essa etapa inicial de construção foi excepcionalmente lenta, devido à dificuldade em firmar fundações em solo tão instável e à escassez de materiais de construção que eram trazidos de longe. No princípio, a cidade foi toda edificada em madeira, com as fundações das casas fincadas entre 2 a 5 metros de profundidade. Alguns séculos depois, as pedras passaram a ser o principal material de construção. As primeiras pontes feitas de pedra surgiram em 1170, mas até o século XIII, a cidade tinha apenas 11 delas. Em 1500, entretanto, já contava com 166. Devido à posição geográfica estratégica, Veneza lucrou muito com o comércio entre Oriente e Ocidente, tornando-se, a partir do século XIII, a principal potência comercial da Europa. Veneza está rodeada de lagoas de pouca profundidade, e isso valeu-lhe sempre como excelente defesa. Nas suas águas encalhavam facilmente os navios que não conheciam os fundos. Era também uma cidade entrincheirada e protegida por grandes muralhas, de certa forma. As muralhas de Veneza eram os perigosos bancos de areia, que ficavam quase descobertos na maré baixa. Para chegar a Veneza vindo do mar Adriático, era preciso conhecer as passagens, que em tempos de paz eram assinaladas com fileiras de estacas com luzes à noite. O centro histórico sempre esteve isolado de terra firme, algo que em numerosas ocasiões representou um eficiente sistema de defesa. Veneza é um trecho de laguna urbanizado, localizado onde vários canais convergem entre si e desembocam no mar aberto. Um destes canais, o Canal Grande, entra na cidade e a percorre por inteiro, com seu S muito pronunciado, como é possível ver na imagem. Na foz do Canal Grande fica São Marcos, o centro político da cidade, e no meio está Rialto, o centro comercial. As redes dos canais secundários, sobre a qual se desenvolve o tráfego das pessoas e das mercadorias, penetram em toda a cidade, que é uma única massa compacta, muito parecido com as cidades orientais. A forma da cidade já estava definida no fim do século XI e permanece praticamente inalterada em todos os mapas sucessivos, desde o mais antigo, de 1346. Esse fato pode ser comprovado observando a imagem do slide anterior, via Google Maps, e a comparando com a imagem apresentada agora, onde a forma da cidade se mantém praticamente a mesma, mesmo se passando mais de 400 anos. Em seu eixo fica o centro político e o centro comercial de Veneza. Já os canais secundários adentram a cidade, onde se desenvolve o tráfego de pessoas e mercadorias. É um desenho urbano semelhante às cidades orientais mais antigas, como as bizantinas e as árabes. Veneza é uma cidade excepcional, seja na Idade Média, seja em nossos dias, pelas características singulares de seu ambiente geográfico e de seu desenvolvimento histórico. A grande cidade pôde evitar as dominações dos reinos de terra firme e se tornou o centro comercial intermediário entre Oriente e Ocidente, se organizando livremente desde o princípio, sem enfrentar, como as outras cidades, as lutas com os príncipes e os nobres feudais. O Palácio Ducal, também conhecido como Palácio do Doge, é um símbolo da cidade de Veneza e uma obra-prima do gótico veneziano, que surge na área monumental da Piazza San Marco. O palácio foi construído entre 1309 e 1424, em estilo gótico tardio. Da instalação original, nada sobrevive atualmente. O palácio foi a residência do Doge de Veneza, que era o dirigente máximo da República. O Palácio Ducal desenvolve-se em 3 alas em torno de um amplo pátio central arcado, sendo a quarta fachada constituída pelo corpo lateral da Basílica de São Marco. No alto de sua enorme escadaria, encontra-se o vasto sistema de lógias, que, circundando o palácio pelo interior e pelo exterior,
que suportam a impressionante massa superior, conferindo ao Palácio Ducal a típica sensação de inversão, com a sólida parte fechada por cima e a airosa e ligeira por baixo, como é possível observar nas imagens. Neste vídeo, daremos uma volta pelas ruas e canais de Veneza, mostrando suas principais construções ao longo de sua história e a forma como elas se relacionam com o mundo contemporâneo. Podemos ver a monumental Piazza São Marco, que ao longo de seu enorme perímetro abriga a Basílica de São Marco e o Campanário, além das construções que a cercam com suas extensas lojas. Também conseguimos observar os principais meios de transporte da cidade, os barcos em suas centenas de canais e o percurso das calçadas labirínticas e estreitas com os diversos pontos ao longo do caminho. A cidade de Veneza é uma caixinha de surpresa e realmente nunca sabemos aonde a próxima curva pode nos levar.